Capítulo 11. Lúcifer, a estrela da manhã. E então ele viu a si mesmo. Não o soberano das sombras, não o rei de um mundo demoníaco, mas o portador da luz, como fora no princípio. Sua armadura, apesar de ser a mesma, não emanava Teva, mas o brilho dos deuses. Erguia-se no empíreo, mais precisamente no jardim do Éden. Ali, mesmo entre as hostes celestes, Lúcifer era singular. Embora fosse reconhecido como um querubim, não possuía patente oficial, pois estava acima de todas, não por decreto, mas por natureza. Fora o mais perfeito anjo já criado, não apenas em poder, mas em harmonia. Sua existência era um equilíbrio exato entre força, beleza, sabedoria, bondade e serenidade. Ocupava a função de chefe da inteligência do Éden, aquele que antecipava guerras antes que elas existissem, que compreendia o inimigo antes mesmo que este se reconhecesse como tal. Caminhava entre os deuses como se fosse um deles, e os deuses, em sua altivez, chamavam-no de amigo. Por essa razão, arcanjos, querubins e até mesmo serafins, criaturas feitas para jamais tremer, respeitavam sua autoridade. Não por medo, mas por reconhecimento. Onde Lúcifer passava, o conflito silenciava. Mas no dia da divisão dos mundos, o destino começou a escrever sua lâmina invisível. Zeus, Hades e Poseidon reuniram-se para repartir o domínio do cosmos. O céu, o mar e o submundo foram definidos. Zeus falou, e sua voz era como o peso da própria eternidade. Lúcifer, nesta nova era, a era dos deuses, não há espaço para os demônios. Nossos inimigos já foram lançados ao Tártaro. Tu, porém, descerás ao Macai, o reino que criamos para os demônios no submundo. Não há espaço para eles em outro lugar senão este. Lançamos no Macai todos que conseguimos há alguns anos. E por menor que seja o tempo de cárcere, parece que já se organizaram de forma militar, planejando vingança. Entretanto, o que sabemos é muito pouco perto do que tramam. Por isso precisamos de um sentinela lá, para impor ordem. A nossa ordem. Serás nossos olhos e ouvidos naquele mundo desolado, e nossa voz sobre os rebeldes. És o mais capaz, o mais forte, o mais leal e o mais puro para tal missão. Nenhum outro poderia cumpri-la. Pela primeira vez desde o início dos tempos, Lúcifer hesitou. Não por desobediência, mas por ignorância do que aquilo significava. Meu senhor, disse, e sua voz ainda era cristalina, por quanto tempo me ausentarei da luz e da companhia divina? Zeus respondeu sem emoção, como se falasse de estações que inevitavelmente passam. Até que Hades estabeleça completo domínio no submundo e consiga a estabilidade do seu exército. Até lá, serás o guardião dos portões do Macai. Meu senhor, por maior que seja o meu poder, não poderei sozinho conter milhares de legiões de demônios. Para isto, me dediquei nos últimos tempos a elaborar uma barreira de contenção. Ela irá reduzir o cosmo dos demônios drasticamente. Sobrará apenas o necessário para que se mantenham vivos. Mas, Senhor, se é assim, para que servirei? Os demônios são ardilosos, Lúcifer. Não são como vocês, os anjos, no esplendor da criação. Poder não é o único recurso deles. Temo que consigam arrumar alguma forma de escapar, após milênios de tentativa e erro. Sua missão é mitigar rebeliões e desarticular o império que já se formou por lá, além de nos deixar a par de tudo o que estiver ocorrendo. Honrado e dilacerado, Lúcifer inclinou-se em reverência. Ele não conhecia o que era questionar. Sua natureza perfeita só lhe permitia obedecer. Ainda não sabia que a obediência cega também pode ser uma forma de queda. Mas antes que mergulhasse nos abismos infernais, Atena surgiu. A deusa da sabedoria, ainda caminhando entre os humanos, pediu-lhe que a acompanhasse pela terra. Lúcifer aceitou. Ela mostrou-lhe as aldeias iluminadas por risos simples, a beleza indomada da natureza, o encanto da infância que ainda não conhece a perda.
Mostrou-lhe o brilho das estrelas refletido nos olhos mortais, olhos que sabiam que um dia se apagariam. E mostrou-lhe também a dor, o pranto dos órfãos, a saudade que não se cura, o sofrimento causado pela tentação dos demônios, o medo absoluto da morte. Lúcifer maravilhou-se e assustou-se. A vida humana era uma contradição viva. Alegria que sangra, amor que dói, esperança que nasce sabendo que morrerá. Por que vives entre eles, ó deusa? Perguntou. Atena respondeu com a voz tingida de aurora. Porque apenas aquele que ama compreende meu fardo. O amor é a dádiva dos homens para mim. Defendê-los é minha retribuição. Depois que se aprende a amar, não há retorno. O amor sustenta tudo, até uma vida que tem consciência do próprio fim. Lúcifer ouviu, mas não compreendeu por completo. Ele conhecia lealdade, coragem, devoção, mas não conhecia o amor. Então, pela primeira vez, revelou um temor. Sou digno de vigiar o Macai? Atena pousou a mão em seu ombro, e seu toque era firme como a verdade. Não conheço o anjo mais bondoso. Serás tu o guardião das trevas, aquele que contém as forças do mal no mais profundo dos mundos. E antes de partires, peço-te algo mais. Captura o exército de Shaitã, que devasta a terra com seus demônios. Leve-os para Imacai, e assim ficaremos livres da má influência dessas criaturas. Lúcifer concordou. Em gratidão, Atena o abençoou. Desejo que um dia conheças o amor dos humanos. Um dia conhecerás. A bênção caiu como flor sobre chamas. Pois onde há amor, nasce também o ódio. Onde há desejo, germina a ganância. O anjo capturou os 666 demônios que infestavam a terra, levando seu próprio poder ao limite da exaustão, mas cumpriu. E em algum momento dessa jornada, que durou 7 noites, a profecia começou a tomar forma. Lúcifer conheceu Lilith, uma mortal, a primeira, a obra imperfeita de Deus diante da perfeição, o rascunho e a arte final. Porém o destino era cruel e o amor não era permitido aos anjos. Tão logo a conhecera, Lúcifer partiu. E partiu-se também o seu coração. Atena, você é a responsável.